Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo trazendo muitas notícias, muitas informações para você, torcedor. E no vídeo de hoje vamos falar sobre tudo que aconteceu ontem lá na sede náutica do Vasco da Gama, onde Jorge Salgado foi oficialmente empossado como novo presidente do clube de regatas, né? Vamos falar também sobre essa nova gestão do Vasco da Gama, onde presidentes ali dos poderes do Vasco estão há muito tempo já dentro do clube, explicar tudo o que rolou ontem. Foi um dia muito cheio, um dia de muitas reviravoltas, explicar toda essa situação, porque realmente foi difícil de entender o que aconteceu no Vasco no dia de ontem. Vamos falar também sobre as chances de mudanças, se há chances ainda de Levinsson sentar na cadeira de presidência, o que pode acontecer e o que vai acontecer ainda nesses próximos dias do Vasco, que sem dúvida nenhuma serão dias muito cheios. Então, rapaziada, se você quer entender tudo o que aconteceu, entender todo esse processo eleitoral, entender toda essa nova gestão que está dentro do Vasco, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar eles possam chegar até você. E além disso, eu também vou pedir para você deixar o seu like, pois quando você, torcedor, deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros vascaínos e como eu sempre falo, vascaíno ajuda vascaíno, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, eu só vou deixar bem claro que nesse início de vídeo eu vou informar, ser totalmente imparcial, né? Dizer, explicar para todos os torcedores tudo o que aconteceu ontem com relação ao Vasco, com relação a esse processo eleitoral. E lá pro final do vídeo, né, eu vou dar a minha opinião pessoal, o que eu acho desse imbróglio todo, o que eu acho desse processo eleitoral. Então você fique no vídeo que eu primeiro vou explicar tudo o que aconteceu e depois lá no final eu vou dar a minha opinião, o que eu acho disso tudo que tá acontecendo e aconteceu no Vasco da Gama nesses principalmente últimos 2 meses. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, como eu falei, começar falando o que aconteceu ontem. Na parte ali da tarde, por volta das 5 horas, tivemos a notícia que um juiz, Paulo Correia, né, respeitou a ação, né, viu a ação movida pelos 12 sócios torcedores e por conta disso ele pediu que a Elege Online apresentasse os documentos em 5 dias e também ele cancelou a posse marcada para ontem, para aquela sexta-feira ali, com relação à mesa diretória do Vasco da Gama. Foi um tumulto muito grande, muitas pessoas ali reclamaram, outras ficaram felizes com relação a isso. Porém, instante depois disso acontecer, o próprio Vasco da Gama, né, entrou contra isso, pedindo ali para essa liminar ser cassada, para ser cancelada e a posse permanecer sendo feita às 7h30 da noite. E aí nessa liminar feita em nome do Clube de Regatas Vasco da Gama, né, claro que tinham pessoas por trás, no caso, né, deixa muito evidente que passou por Alexandre Campeiro, ele deu a caneta e o Vasco entrou na justiça com relação a isso. E um dos motivos aí pelo Vasco estar na justiça contra essa liminar aí, para caçar essa liminar, foi o seguinte: ele falou que no contrato diz, né, nessa ação feita pelo Vasco da Gama contra essa liminar, dizia que as eleições já haviam sido vencidas na urna e na justiça lá no dia 14 e no dia 17 no julgamento, e falou também sobre esse momento atual do Vasco, falando que uma possível desmarcação, né, no caso o cancelamento da posse marcada para ontem, iria atrapalhar muito o Vasco nesse Campeonato Brasileiro. O Vasco estaria passando por um momento difícil com relação ao rebaixamento e a posse, né, desmarcar essa posse, cancelar essa posse, tentar mudar o resultado das eleições, iria só atrapalhar cada vez mais o nosso clube dentro, né, das 4 linhas com relação ao futebol. E esses foram os 2 motivos e realmente isso foi aceito. A desembargadora aí aceitou esses recursos por volta ali das 8h10. O Vasco entrou na justiça por volta das 7h20 e depois, 50 minutos, menos de 1 hora, a desembargadora aceitou, cassou a liminar, cancelou a liminar e ali a remarcação, né, foi remarcada a posse às 7h30 da noite na sede náutica do Vasco da Gama, da mesa diretória, porque a posse de Jorge Salgado estava marcada só para segunda-feira. Porém, vamos agora falar com relação a essa mesa diretória do Vasco da Gama, né, rapaziada?
marcou. No início o Mussa falou, ele se emocionou muito. Mussa, no caso, o antigo presidente, né, da Assembleia Geral do Vasco da Gama, ele fez um discurso, falou que estava sendo perseguido, realmente, isso sim deveria estar acontecendo. Mussa estava ali de frente com relação a essa parte do Vasco da Gama, demonstrando sempre apoio a Júlio Brandt, a Jorge Salgado, ao próprio Alexandre Campelo. Então realmente ele estava sendo muito perseguido com relação a isso. Chorou, foi uma choradeira lá na sede náutica do Vasco da Gama, algo que para muitos torcedores causou aí um espanto e até mesmo um motivo de raiva, Mussa estar ali na frente. Porém, ele fez isso e após isso aí começou as eleições para a presidência dos poderes do Vasco, né? E ali tivemos eleições para descobrir não, né? Mas para eleger o novo presidente do Conselho Deliberativo do Vasco nesses 3 anos. E nesse momento a chapa Sempre Vasco, né? A chapa de Júlio Brandt e a chapa Mais Vasco, a chapa de Jorge Salgado se uniram. Só para deixar bem claro, eles têm direito a 150 membros, né? Jorge Salgado a 120 e Júlio Brandt a 30 membros do Conselho Deliberativo para votar e escolher ali os membros dos novos poderes. E nesse momento, as duas chapas se uniram, né? Algo que realmente nunca aconteceu no Vasco da Gama. Elas se uniram e escolheram um novo presidente do Conselho Deliberativo, que no caso é Carlos Fonseca. Então, se uniram para isso, se uniram para esse movimento. Um presidente Carlos Fonseca da chapa Mais Vasco foi o escolhido. Eu vou já falar quem é Carlos Fonseca. Ele é antigo dentro do Vasco da Gama e já esteve aí em outras gestões dentro do próprio Vasco. Mas isso vou deixar para o final. E também foi escolhido aí em eleições com relação aos conselheiros aí, o presidente do Conselho Fiscal. Foi João Marcos Amorim. Ele aí foi votado e foi considerado aí o presidente do Conselho Fiscal. Ele aí é o presidente da chapa Mais Vasco, no caso, né? Chapa de Júlio Brandt, estando ali dentro do Vasco da Gama como conselheiro, presidente do Conselho Fiscal. Então votaram os duas situações de dois poderes do Vasco resolvidas, né? Então ficou resolvido da seguinte maneira: o Conselho Deliberativo ficou na mão do Carlos Fonseca, a Assembleia Geral ficou na mão do Otto de Carvalho e o Conselho Fiscal ficou na mão do João Marcos Amorim. O Otto falou o seguinte, né? O presidente da Assembleia Geral, que inclusive entrou ali com uma ação para adiantar a posse de Jorge Salgado e a posse da mesa diretória durante essa semana. Um vídeo aí que eu expliquei tudo o que estava acontecendo e o Otto falou o seguinte: Otto também, que é uma figura antiga, uma figura carimbada no Vasco da Gama, esteve presente em outras gestões e eu vou explicar para vocês em que gestão ele já esteve dentro do Vasco. Ele falou o seguinte: a caminhada é longa. Hoje afirmo que possuímos o melhor conselho deliberativo da história do Vasco. Em relação à gestão, sabemos o que fazer e por onde começar. O projeto está mapeado e vamos conseguir reerguer o nosso clube. Hoje é um dia a ser celebrado, começa a virada do Vasco. Então realmente para muitas pessoas, para essas pessoas que atualmente estão dentro do Vasco, é uma das melhores gestões aí que já se passaram ao longo dessa história do Vasco da Gama. E se realmente isso acontecer, se essa ideia que essas pessoas, né, que eles têm com relação ao Vasco da Gama, cada um tem a sua imagem de Vasco, e se para eles essa é a imagem de Vasco perfeita, segundo eles aí vamos ver muitas glórias nesses próximos 3 anos. Eu já vou dar minha opinião, só tô falando tudo que está acontecendo, inclusive com relação a conselheiros, né? Júlio Brandt tinham 3 conselheiros que era figurinha carimbada, né, dentro do Vasco, que seria Pedrinho, Edmundo e Felipe, porém os 3 não quiseram mais participar do Conselho Deliberativo do Vasco, quiseram se abster dessa decisão, estão fora. Uma grande atitude também desses 3 ídolos. Realmente, eles viram essa conturbação e viram que estar dentro da política do Vasco iria acabar manchando a história deles como ídolos dentro do Vasco da Gama. E vamos agora falar com relação ao que aconteceu da posse de Salgado. Como ali ontem foi elegido um novo presidente do Conselho Deliberativo, um novo presidente da Assembleia Geral, o que eles fizeram foram o seguinte: se eu sou o presidente do Conselho Deliberativo, no caso o novo presidente foi Carlos Fonseca, ele puxou aí uma posse de Jorge Salgado de maneira até mesmo adiantada, porque a posse estava marcada só para segunda-feira, dia 25, o que está no Estatuto do Vasco da Gama. E o conselheiro Simão Argolo, em questão de ordem, pediu que a diretoria administrativa, no caso Jorge Salgado, fosse empossado como novo presidente e falou ainda que há uma divergência sobre a data no estatuto, que é algo realmente muito estranho, porque eu já trouxe um vídeo falando também, que deixa bem claro no estatuto do Vasco da Gama que a posse de Jorge Salgado, a posse da presidência do Vasco da Gama, teria que ocorrer na segunda quinzena da segunda semana de janeiro, no caso na semana que vem. Porém aí o Simão Argolo, um conselheiro atual do Vasco da Gama, falou que há uma divergência sobre a data que está no estatuto.
Algo muito esquisito, mas foi o que eles disseram e foi o que se baseou a posse de Jorge Salgado. Então Jorge Salgado foi honorado, Jorge Salgado foi empossado como novo presidente do Vasco de forma aí adiantada, de forma prematura no caso, né? Ele falou o seguinte: estou muito honrado, o Vasco tem jeito, a gente pretende continuar as coisas boas da gestão Campelo, queremos um clube pacífico. Realmente, Jorge Salgado, as coisas boas da questão Campelo, já vou reclamar um pouquinho aí do que você falou, não existem. Eu não sei o que você vai conseguir tirar aí se realmente você for o presidente do Vasco da gestão de Campelo, porque eu acredito que foi um fracasso aí esses 3 anos de Campelo no comando do Vasco da Gama. Então ficou decidido dessa maneira. Os poderes que eu acabei de falar com relação ao Conselho Deliberativo, com relação à Assembleia Geral, com relação ao Conselho Fiscal e também os poderes da mesa, né, os poderes ali da diretoria administrativa do Vasco, que ficaram com Jorge Salgado no presidência, o primeiro vice-presidente geral, Carlos Roberto Osório, que eu também já trouxe vários vídeos e acredito que vocês saibam muito bem quem é, e o segundo vice-presidente geral, que é Roberto Duque Estrada, que também é um cara figurinha carimbada dentro do Vasco da Gama, e já já eu vou explicar para vocês quem ele é. Júlio Brandt falou com relação à união que aconteceu ontem, que realmente foi algo inédito dentro do Vasco, a união entre presidentes ali e vice-presidente, no caso do Júlio Brandt, que foi o segundo lugar, não é um vice-presidente, mas ficou em segundo na eleição, tem direito a conselheiros dentro do Vasco, isso nunca ocorreu. E aí Júlio Brandt falou: o Vasco está mais unido do que nunca, é um recado claro a todos que querem o caos. Isso daí realmente é algo visível dentro do Vasco da Gama, a união entre as chapas, para muitos desfavoráveis e para muitos aí uma questão muito importante, uma questão que vai favorecer o Vasco. Realmente, união entre as chapas irá favorecer, porém, se tiver união entre as chapas e não tiver uma gestão de qualidade, na minha opinião, nada adiantará. Mas vamos seguir, vamos agora falar dessas pessoas aí que estão no Vasco atualmente, que também, como eu falei, são figurinhas carimbadas, já estão no clube aí há muito tempo, sendo eles Otto Carvalho, o atual presidente da Assembleia Geral do Vasco. Para quem não sabe, né, eu já trouxe um vídeo falando sobre Otto Carvalho. Otto Carvalho aí esteve em São Januário aí, quando o Alexandre Campelo estava na gestão. Ele aí, inclusive, também foi um ex-presidente do Conselho Fiscal lá na época de Eurico Miranda, lá em 2014, ele era da gestão de Eurico, e também diziam, para muitos aí diziam, que ele era um aliado ferrenho, ele era um dos mais próximos de Eurico Miranda, era um dos aliados mais próximos da gestão de Eurico. Inclusive em 2017 ele entrou também como presidente do Vasco nas eleições, na famosa urna 7, ele estava lá lutando pela presidência do clube. Então Otto de Carvalho é uma figurinha carimbada dentro do Vasco. Outro, Roberto Duque Estrada, o atual segundo vice-presidente geral. Ele é advogado, conselheiro, foi apoiador aí da chapa Sempre Vasco, porém ele também já esteve no Vasco há muito tempo, ele é um conhecido dentro do Vasco da Gama. Então realmente muitas pessoas falam que essa gestão de Jorge Salgado iria para inovar, porém tem sim muitas figurinhas carimbadas que atualmente nessa gestão eram do Vasco, porque esse Roberto Duque Estrada era VP, era vice-presidente jurídico na gestão lá do Dinamite de 2011, que foi realmente um fiasco. Se não fosse aquele título da Copa do Brasil, iria ser uma das piores gestões aí do Vasco. E por último, João Marcos Amorim, o atual presidente do Conselho Fiscal, que era ex-VP de Finanças da gestão Alexandre Campelo. E o motivo do desligamento, ele pediu para sair da gestão, foi o seguinte: ele falou que necessidade de maior austeridade financeira seria importante, e por conta aí de Alexandre Campelo não querer adotar essa política de austeridade tão debatida e tão um motivo de tanta reclamação, né, por meio dos torcedores vascaínos, por conta até mesmo dessa próxima gestão, possível gestão de Jorge Salgado, e por conta da gestão de Alexandre Campelo não estar cumprindo essa política de austeridade, ele saiu simplesmente do cargo de VP de Finanças e é atualmente o presidente do Conselho Fiscal do Vasco. Então isso que aconteceu, temos sim muitas figurinhas repetidas dessa atual gestão de Jorge Salgado dentro do Vasco, né, que já está no Vasco há muito tempo, porém vamos aguardar o que irá acontecer. Atualmente Jorge Salgado é o presidente empossado do Vasco, segundo o estatuto está errado, eu trouxe para vocês e deixa bem claro, se eu não me engano, lá no artigo 76, fala que a posse do presidente tem que ser na segunda quinzena da segunda semana de janeiro, na segunda quinzena de janeiro, né, da segunda semana de janeiro, é exatamente isso que eu falei. Porém, foi adiantada essa posse, agora é aguardar. Para muitos aí essa posse de Jorge Salgado seria um ato nulo por conta de não estar prescrito no estatuto que a posse teria que ser ontem, teria que ser só na segunda que vem.
porém aguardar decisões superiores aí e também aguardar a própria decisão do Supremo Tribunal, que ainda está em análise, ainda está sendo observada, e ali é o órgão maior judiciário do Brasil, então o que eles decidirem está decidido. Se eles decidirem que levem esse ano ao novo presidente, tem que parar tudo, tem que mudar tudo e realmente tirar Jorge Salgado do poder, e vai ser algo aí sim prejudicial para o Vasco essa mudança. Por isso que eu acho que tinha até mesmo que segurar com relação a essa posse, porém ela já ocorreu, agora é aguardar segundas ordens. Porém vamos lá, rapaziada, dar a minha humilde opinião com relação a tudo que aconteceu ontem. Eu já noticiei, já deixei vocês informados e agora eu vou dar minha opinião como torcedor e, é claro, como meu lado político, porque eu tenho, vocês têm, todo torcedor vascaíno tem um lado político nessa briga e eu quero falar o meu nesse momento. Já falei que a posse de Jorge Salgado é um ato contra o estatuto, é um ato que viola o estatuto do Vasco da Gama, por conta que deixa bem claro que a posse teria que acontecer na segunda-feira e não hoje. Então, por conta disso, isso pode sim ocorrer mudanças e também, né, a atitude infantil, na minha opinião, com relação à posse dele mesmo, porque eles usaram do segundo preceito, já que mudou o Conselho Deliberativo, já que não é mais Roberto Monteiro, já que, no caso, eu sou o presidente do Conselho Deliberativo, isso, no caso, quem falou foi o atual presidente, eu puxo as eleições, eu faço o que quiser, então vamos empossar o Jorge Salgado, e segundo essas ordens aí, o Jorge Salgado foi empossado como novo presidente. E até mesmo com relação a esses 3 anos possíveis de Jorge Salgado, na minha opinião, eu acredito sim, tomara que me surpreenda, eu vou torcer se Jorge Salgado for o presidente do Vasco, porque é o Vasco que vai estar em campo, é o nosso gigante da colina, eu não vou conseguir parar de torcer, independente se for o cara, é o pior cara do mundo na presidência do Vasco, eu vou continuar a torcer pro meu clube, porque eu amo meu clube e acredito que vocês também amam. Porém, acredito sim muito que essa gestão de Jorge Salgado é mais do mesmo, da gestão de Alexandre Campelo, não vai mudar muita coisa, inclusive essa política de austeridade, que para muitos é boa e para muito é boa, uma coisa boa, para muitas pessoas isso é uma coisa ruim, vai continuar e permanecer de uma forma até mesmo mais forte, mais rígida dentro do Vasco. Então acredito que um Vasco melhor, um Vasco forte, um Vasco brigando nesses próximos 3 anos, dificilmente nós torcedores iremos ver. Outra, importantíssima, né, é a mudança de Mussa. Mussa que lá no início estava tido como um vilão, um cara que iria estragar, um cara que dominou o Vasco realmente nesses últimos períodos de eleição, mandava e desmandava. Ontem saiu como herói para muitos torcedores. Então essa distorção, essa mudança de imagem que ele conseguiu causar dentro do ambiente político do Vasco da Gama, e é algo que realmente coloca em dúvidas, né? E com relação até mesmo a esses poderes, esses líderes, esses presidentes de poderes do Vasco, o Carlos Roberto Osório, que estava envolvido em política, o próprio, como eu falei, o Otto, né, Carvalho, temos também o Roberto Duque Estrada, o João Marcos Amorim, que é o presidente do Conselho Fiscal, pessoas que estão no Vasco há muito tempo, então muitos pregam aí uma novidade nesses próximos 3 anos com o Jorge Salgado, mas na minha opinião isso dificilmente vai acontecer, até porque essas pessoas que atualmente estão na gestão, e até mesmo o próprio Jorge Salgado, é uma pessoa antiga dentro do Vasco, que está ali desde muito tempo, sabe muito que é o Vasco da Gama, sem dúvidas nenhuma, mas sabe também a sujeira que existe lá dentro. E agora, né, teremos que aguardar a decisão do STF, muitas pessoas chateadas, né, com relação a essa decisão de ontem, essa posse de Jorge Salgado. Para muitos, na minha opinião, tem razão sim de uma chateação, eu também achei tudo que ocorreu uma bagunça. E vocês sabem da minha opinião com relação ao Levenciano, gostaria muito de ver ele na presidência do Vasco, porém temos que respeitar a justiça acima de tudo. Se a justiça ordenar aí um novo presidente, o que nós poderemos fazer, né? Temos que respeitar, temos que aguardar agora a decisão do Supremo Tribunal Federal, que é a última cartada, é a última esperança de Levenciano para, quem sabe, sentar na cadeira da presidência e mudar totalmente esse jogo, essa política, essa bagunça que está acontecendo dentro do Vasco. Mas por enquanto, Jorge Salgado é o novo presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. E como eu falei, quero ele na presidência? Não, deixo isso bem claro. Vou respeitar ele na presidência? Sempre, porque eu tenho que respeitar qualquer pessoa. Vou deixar de torcer pro Vasco? Jamais, entendeu? Porque, como eu falei, o nosso Vasco é o nosso Vasco. A gente teve que respeitar o Eurico, que fez tanta coisa ruim. A gente teve que respeitar Roberto Dinamite, que levou o nosso clube à Série B. Vou respeitar Jorge Salgado, irei. Vou concordar com ele na presidência? Nunca. Porém, nunca também vou deixar de amar, de torcer, de gritar um gol, de comemorar quando o nosso Vasco estiver em campo. E esperar aí que ele me surpreenda, esperar que essa gestão, nesses próximos 3 anos dentro do Vasco, me surpreenda. Fiquei chateado, sem dúvidas nenhuma, mas é aguardar e respeitar aí
tudo que está acontecendo dentro do Vasco. Rapaziada, se você curtiu, eu tentei explicar tudo, mostrar tudo que aconteceu e dar minha opinião. Eu pedi para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para todos os torcedores, para que eles também possam entender tudo que rolou dentro do Vasco da Gama. Muito obrigado mais uma vez por você ter assistido o vídeo. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.